Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para abordar sobre escatologia, a parte da teologia que estuda as profecias, em especial as profecias que tratam do futuro, das coisas que ainda estão para acontecer. Neste vídeo, dentro desse assunto, gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Vamos refletir. Se a segunda vinda de Cristo, a sua volta, ela ocorrerá num só momento, num só evento, não em duas fases, como os pré-tribulacionistas acreditam, mas apenas em um único evento, uma única fase, e com base no texto clássico a respeito do tema arrebatamento, que é o momento em que, na sua vinda, na sua volta, Cristo vai ressuscitar os que morreram esperando nele, para arrebatá-los para o céu. Se esse evento, que lá em 1 Tessalonicenses é associado com a sua volta ou com a sua vinda, note que lá não é usado a expressão segunda vinda, mas vinda. Assim como Cristo também em Mateus 24, em mais de uma vez, quando ele fala do seu retorno, da sua volta, ele usa a expressão vinda, e não segunda vinda, para fazer uma distinção em relação à primeira vinda. Já abordei isso num vídeo chamado Os Dois Quadros da Volta de Cristo, e pretendo, em outros vídeos relacionados à questão da temática que envolve pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, ou seja, o debate, o dilema que envolve se o arrebatamento será antes da tribulação ou após a tribulação, essa expressão vinda, creio eu que não está ali por acaso, a maneira como ela foi usada. Deixando isso de lado, só abrir um parênteses para poder reforçar essa questão, porque vou retornar com ela em outros vídeos. Mas, se, de acordo com o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, o arrebatamento, a vinda de Cristo vai ser marcado pela ressurreição dos salvos, e se a ressurreição fosse, nessa passagem, um indicador para que, quando olhássemos para Apocalipse, que é considerado o livro que coloca em ordem as demais profecias já pré-anunciadas desde o Antigo Testamento e complementadas durante o Novo Testamento, quando chega no livro de Apocalipse, parte delas seriam colocadas em ordem, formando um cronograma ou um calendário, como se estivesse dizendo, olha, essa profecia aqui, da qual se referiu o profeta tal, falando sobre algo que vai acontecer lá no futuro, no fim dos tempos, ela estaria encaixada ou localizada nesse ponto do cronograma, do calendário profético ou do calendário divino a respeito do tempo do fim. É aqui. E essa outra profecia aqui, esse outro evento, tem a ver com outra profecia, dada por outro profeta ou por esse mesmo profeta, mas que ela se encontra aqui. Então, é como se o Apocalipse estivesse colocando em ordem essas profecias do Antigo Testamento e também pegando outras complementares apresentadas durante o Novo Testamento e também ampliadas, em alguns casos, na revelação que foi ampliada ou complementada quando João recebeu a missão de colocar no papel e deixar como um legado para a igreja, para os cristãos de todas as épocas, né? Qual seria a ordem dos eventos. E sendo assim, onde nós temos o que é mencionado em 1 Tessalonicenses como sendo a ressurreição que vai estar associado com a vinda de Cristo. Curiosamente, nós temos no livro do Apocalipse uma ressurreição bem expressiva, que é justamente em Apocalipse capítulo 20. E ali é chamado de primeira ressurreição. E diz que feliz ou bem-aventurado é aquele que participa dessa ressurreição, a primeira ressurreição. Olhando para essa ressurreição e considerando que o Apocalipse é um livro que põe em ordem as profecias, não seria tão óbvio concluir que o arrebatamento
ocorreria no final da grande tribulação, porque ali está sendo mencionado no capítulo 20 a ressurreição. Só que a questão não é tão simples assim. Vou chamar a sua atenção para o seguinte. Quando lemos aqui em Apocalipse capítulo 20, no versículo 4 especificamente, lemos assim, está dito assim: e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, ou seja, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o que acontece? Qual a dúvida? Por que alguém iria sugerir uma ressurreição antes disso? Numa possível primeira fase do que seria a volta de Cristo? Entenda o seguinte. Um pré-tribulacionista atenta para uma informação que, ao que parece, passa desapercebido pelos pós-tribulacionistas. E que informação seria essa? A informação aqui no versículo 4 está dizendo que as pessoas que ressuscitam aqui são pessoas que foram martirizadas. Mais do que isso, são pessoas que foram especificamente degoladas. Perderam suas cabeças. E, mais do que isso, para ser mais específico, são pessoas que estão sendo mortas, não só porque eram intransigentes, radicais, porque para eles era a palavra de Deus, Cristo e nada mais, mas também porque essas pessoas se negaram a adorar a imagem da besta e aceitar a sua marca. Olha, o pré-tribulacionista entende por essa série de detalhes, por essa série de informações nesse único versículo, é que, aqui apenas mártires são ressuscitados. 2, não são mártires de toda a história do cristianismo, mas mártires de um momento específico e singular. Um momento que seria o quê? A época do anticristo. Não são apenas mártires porque guardaram a palavra de Deus e se compromissaram com Jesus Cristo como os demais mártires no decorrer da história. Mas 3, mártires porque se negaram a adorar a imagem da besta, que por sua vez não lhes permitia receber a sua marca, que é algo específico da época do anticristo, da época da tribulação. Ou seja, mártires de algo no futuro, e não o que incluiria mártires do decorrer da história do cristianismo. Então, baseado nessa observação, pré-tribulacionistas entendem, e até o momento eu sou inclinado a aceitar isso, que essa ressurreição aqui envolveria apenas pessoas da época da tribulação, mártires. Ok, alguém pode dizer que isso é apenas um exagero, mas eu chamei a atenção para 3 pontos aqui. Outro detalhe, é natural que um pós-tribulacionista vá questionar, mas não há menção de ressurreição ou ressurreições antes da primeira ressurreição. E eu digo, está equivocado. Por quê? Curiosamente, se a primeira ressurreição fosse um indicador de que todos os salvos só iriam ressuscitar ali, sem qualquer exceção, nós, curiosamente, teríamos que nos perguntar e ter uma resposta à altura. Que grupo de pessoas ressuscitadas são essas? Ou melhor, independente de quem sejam, lá em Mateus capítulo 27, a partir dos versos 51, 52 e 53, que na manhã do domingo da ressurreição de Cristo, após Cristo sair do túmulo, esse grupo coletivo, que não é dito de quantos, mas é dito aqui curiosamente que eram muitos, ou seja, não era um grupo insignificante, no sentido de que era um número pequeno, mas eram muitos, ele diz aqui, muitos corpos de santos.
pessoas que ressuscitaram, e ressuscitaram fisicamente. Eles entram na cidade e foram vistos. Agora a temática, o debate, a polêmica sobre que destino eles tomaram depois, não é o caso aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é que se você pega a passagem de Apocalipse 20, verso 4, para dizer que a primeira ressurreição é o momento único e exclusivo, quando todos os salvos irão ressuscitar, sem nenhuma exceção anterior, está equivocado. Nós temos aqui uma passagem lá em Mateus, que mostra que pessoas ressuscitaram, não disse se morreram depois ou se seguiram para o céu. Mas a questão é, pessoas e muitos, não eram poucos, entre santos salvos que ressuscitam, ou seja, uma ressurreição coletiva antes da primeira ressurreição. Eu mesmo não ouvi ninguém argumentar assim, mas eu me coloco como se fosse um pós-tribulacionista dizendo, mas espera aí, tudo bem, mas isso aqui não pode ser confundido com a questão do cronograma profético a respeito do que diz respeito ao futuro, que está relacionado à ressurreição para a volta de Cristo, ou na volta de Cristo. É uma questão escatológica, enquanto aqui não é. Tá bom, vamos considerar essa possibilidade de argumento, que eu mesmo já tentei elaborar como forma de argumentar para um pré-tribulacionista. Mas, veja bem, se você pega Apocalipse capítulo 20 e define a chamada primeira ressurreição como o momento em que, sem exceção, ou seja, 100%, será o momento em que todos os salvos de todas as épocas vão ressuscitar, primeiro que você vai ter que justificar por que há uma preocupação de se dizer que os ressuscitados ali são mártires da época do anticristo, especificamente. E outro detalhe, dizer que aquilo ali é 100% da ressurreição dos salvos é um equívoco. Porque se voltarmos um pouquinho no Apocalipse, no capítulo 11, nós vamos encontrar o relato de duas testemunhas que não só morrem na metade do governo do anticristo. Independente se alguém entende que é a metade ou não é, mas enquanto o anticristo está governando, está no auge do seu poder, essas duas testemunhas, elas morrem, ressuscitam e vão para o céu. Em outras palavras, elas são arrebatadas. Olha o que nós temos aqui. Não é uma exceção, incluindo um singular, mas um plural. Não é uma pessoa ressuscitando, é um coletivo, mesmo que sejam duas. O que já abre um grande precedente para nos perguntar, será que é o único caso de ressurreição anterior à primeira ressurreição? Será que outras não poderiam ter ocorrido, mesmo que não tenham sido mencionadas explicitamente, diretamente? Nós temos que nos perguntar antes de bater o martelo e dizer que esse argumento é inquestionável. É um argumento do qual o pré-tribulacionista não pode ter resposta. Que a primeira ressurreição é o momento em que os salvos vão ressuscitar e logo é ali que acontece o arrebatamento, então não existe possibilidade para um arrebatamento anterior. Nós vimos que, independente da pessoa entender que as duas testemunhas não sejam literais, que sejam apenas metáforas, símbolos, mas mesmo assim, dentro da estrutura da linguagem, você tem, de primeiro você já tem uma incoerência para aqueles que interpretam que as duas testemunhas são alegóricas, né? São alegorias, são símbolos, não são literais. Então, olha só, as duas testemunhas não são literais. Logo, a sua ressurreição não é literal, nem o seu arrebatamento é literal. Mas quando chega lá no capítulo 20, a ressurreição já é literal? É como se fosse assim, isso me convém, mas isso não me convém.
E muda-se o critério que é aplicado. Aqui é literal e aqui não é literal. Independente se você acredita que as duas testemunhas são literais ou não, você tem dentro da estrutura da linguagem um precedente, como se fosse mais do que uma exceção de ressurreição e arrebatamento coletivo acontecendo antes da primeira ressurreição. E aí nós temos que nos perguntar, é possível então que, se em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, lá há uma preocupação em deixar claro que os ressuscitados são mártires da época do anticristo, então, será que isso quer dizer que a ressurreição para um outro grupo acontece antes, no momento não apresentado de forma explícita? É um caso a se pensar. E até o momento eu estou inclinado a pensar, a acreditar nisso. E por quê? Vamos lá. Primeiro ponto. Há um certo equívoco em se pensar que, não, tinha que ser tudo claro e simples. Porque Deus não é um Deus de mistério. Não confunda os termos. Porque, veja bem, vamos nos colocar agora na situação dos discípulos em particular, que estavam ali vivendo diretamente com Cristo, ou até mesmo dos judeus, demais judeus que estariam seguindo ele de forma indireta, né, ou diretamente. Jesus vai dizer que, assim como Jonas, o profeta, passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Mas que interessante, ele está dando uma dica. O Messias viria não apenas para morrer, mas também para especificamente passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Tem base para isso nos profetas? Mas ele falou do profeta Jonas. Então você pega a Bíblia e vai lá para o profeta Jonas. E quando você lê o profeta Jonas, eu pergunto, você já encontrou ali no profeta Jonas algum indicador de que a experiência de Jonas, ali no livro, era o prenúncio de algo que viria no futuro? Que a experiência de Jonas era profética? Que estaria falando do Messias? Se não fosse Cristo falando disso, como poderíamos saber? Como poderíamos associar? Interessante, não? Então o que eu quero chamar a atenção aqui é para o seguinte. Há coisas nos profetas que só foram possivelmente, só foi possível entender que estava predito como um evento quando Cristo ou algum dos apóstolos em suas cartas fez uma associação de tal palavra como Salmos, que você lê alguns salmos associados ao Messias e que você jamais, se não fosse o Novo Testamento, jamais entenderia que aquilo está falando do Messias, vindo para morrer, vindo para ressuscitar e etc. Da mesma forma, pegar Apocalipse 20 para dizer, está aqui, isso aqui é toda a informação de que necessitamos para dizer o arrebatamento só pode acontecer após a grande tribulação, porque 1 Tessalonicenses fala da ressurreição associada ao arrebatamento e também, como a ressurreição é mencionada explicitamente no final de Apocalipse, logo o arrebatamento só acontece depois. Não pode acontecer antes, logo é tudo forçação de barra de pré-tribulacionistas, quando na verdade nós vimos que é possível sim que hajam inferências, ou seja, indicadores na profecia de eventos que ocorreriam, ainda que não tenham sido explícitos ou explicitados, apresentados de forma clara. Por que estou dizendo isso? Porque assim como Jonas, ele foi, na sua experiência, sem que nada estivesse dizendo no livro dele, que ele não só vivenciou aquilo, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, mas que a sua experiência era profética, apontando para o Messias, que não apenas morreria, passaria 3 dias e 3 noites, mas que também, depois de sua ressurreição, ascenderia ao céu, subiria ao céu. Temos que nos perguntar, seria então a experiência de João, no capítulo 4 de Apocalipse, quando ele diz que vê uma porta aberta no céu,
uma voz que diz, sobe aqui. E ele diz, dependendo da versão que você lê, compare a curiosa maneira como é traduzido na Almeida Revista Atualizada, por exemplo, e Almeida Revista Corrigida. Ele vai dizer, imediatamente me vi no céu. Em outra ele diz, fui arrebatado. Ou seja, a mesma ideia, só que com palavras diferentes. Algo muito rápido. Mas e se João, assim como Jonas, estivesse sendo um símbolo do arrebatamento? E por mais que uma ressurreição não estivesse sendo mencionada ali explicitamente, e se ela estiver ali implicitamente? É um caso a se pensar. Seja como for, independente de você não aceitar essas formulações, essas reflexões que eu chamei agora em relação a João, no capítulo 4, como um símbolo do arrebatamento ocorrendo antes do que seria a segunda fase da volta de Cristo, com a ressurreição dos mártires da tribulação, independente disso, você tem que responder. Por que que em Apocalipse 20, verso 4, há uma preocupação em deixar explícito que aqueles que ressuscitam ali são mártires, apenas mártires. Porém, mais do que isso, mártires de um momento específico na história, a época do anticristo. Não, mas espera aí, isso não significa que os demais não estivessem incluídos aí. Mas aí você também terá que concluir que seria por inferência. Colocar os demais cristãos de todas as épocas, sejam mártires de outros eventos, de outros momentos, como também aqueles que morreram de morte natural, colocá-los ali seria por inferência. E por que eu estou dizendo isso? Porque se formos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando fala da ressurreição, é usada a seguinte maneira, a seguinte forma de expressar a ressurreição. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, olha a estrutura que foi usada ali, a maneira de falar, de registrar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, a expressão permite que você inclua ali mártires como pessoas ou cristãos que morreram de maneiras diversas. Mas quando você vai para Apocalipse capítulo 20, verso 4, e lê lá que João, quando ele vê ali na chamada primeira ressurreição, são as almas dos que foram decapitados, porque não aceitaram também a marca da besta e adoraram a sua imagem, e isso já é mais específico, ou isso é específico. Enquanto em 1 Tessalonicenses 4 é abordada uma forma de falar que permite generalizar, já em Apocalipse 20, verso 4, não permite. Se você disser para mim que eu também ainda estou forçando, é porque talvez você esteja chocado com esses detalhes para o qual eu chamei a atenção e que você não parou para refletir. Mas, em outro vídeo, eu vou voltar nessa questão para chamar a atenção para outros aspectos da profecia que envolvem inferência. Quando a profecia é claramente explícita e quando ela pode não estar sendo explícita, mas de forma implícita está incluindo um evento ali. Mas desde já, para que o vídeo não se estenda mais, eu só gostaria que você refletisse nisso. Antes de ser tão incisivo como alguns pós-tribulacionistas têm sido, se comportando mais como militantes anti-pré-tribulacionismo, determinados a fazer história, querendo supostamente sepultar o pré-tribulacionismo. Reflita sobre isso. É mais um convite que eu estou fazendo para você e também, talvez, respondendo a um questionamento sincero de algumas pessoas. Até o próximo vídeo, pessoal.